Martinello. Nós estamos então na leitura do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joana Weaver, da editora CPAD. Hoje então nós estamos entrando para o áudio 3. Vamos lá? Senhor, tu não te importas? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe de servir só? Deixe-lhe, pois, que me ajude. Lucas 10:40. Foi um dia atarefado. Arrastei as crianças para uma manhã de obrigações e de compras no supermercado, e já havia transcorrido 1 hora do horário do almoço. Estávamos todos com fome e um pouco irritados, mas o dia resplandeceu quando comecei a dirigir a caminho da nossa pizzaria favorita. Pizza, 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 cantava Michael, meu filho de 4 anos, enquanto pulava no banco de trás. Jéssica, de 2 anos, batia palmas ao pensar no carrossel do parquinho. Mas nossa alegria foi interrompida quando abri o meu talão de cheques e descobri que não tinha dinheiro suficiente na conta corrente. Isso não é justo, provocou-me Michael no banco de trás do carro, enquanto voltávamos para casa e pensávamos nos velhos sanduíches de geleia e creme de amendoim. Você prometeu que a gente ia comer pizza. Ele estava certo. O suborno da pizza havia comprado bom comportamento durante toda a manhã. Suspirei enquanto olhava o espelho retrovisor. É difícil explicar a uma criança que, mesmo tendo folhas de cheque no talão, você pode não ter dinheiro suficiente no banco. Às vezes passo por maus momentos para entender isso sozinha. Então paramos. Todas as minhas explicações foram recebidas por ouvidos desatentos. Michael sentou-se junto à porta do carro com os braços cruzados no peito, um olhar zangado e muito feroz. Então, da outra extremidade do banco de trás, a pequena Jéssica começou a falar: A vida é dura, Mico. Não é justo. A vida é dura e raramente justa. Mesmo quando trabalhamos atentamente e fazemos o que é esperado, os deveres diários sempre parecem providenciar algumas recompensas. Quando foi a última vez que você recebeu elogios à mesa de jantar? Que ótimo frango assado, mãe. É o melhor. A família aprova seus rostos sorriem entusiasmados de admiração. Seu filho adolescente enjoado lhe dá nota 10 e pede bis. Ou quando foi a última vez que seu chefe e seus colaboradores a elogiaram porque você chegou na hora, desempenhou seu trabalho com um sorriso e ficou até tarde para terminar o serviço? Parabéns pelo relatório, seu chefe diz ao aparecer na porta de sua sala. Tire a próxima semana de folga remunerada, ou melhor, por que não 2? Isso não acontece, não é? Da última vez que verifiquei, não distribuíram prêmios pelos vasos sanitários reluzentes. As horas extras e os esforços que empregamos fora do lar nunca são notados ou recompensados. Lamento, não tem pizza para você. Ainda que Marta tivesse sido a primeira pessoa a perguntar para Jesus: Senhor, não te importas? Definitivamente não foi a última. Todas nós sentimos a solidão, frustração, exclusão e o ressentimento experimentado por ela na cozinha, naquela tarde em Betânia. Fazer todo o trabalho pelos outros, quando ninguém parece notar ou se importar. Todas nós repetimos a queixa do meu filho: isso não é justo. Em Lucas 10:40, temos um quadro claro sobre o empenho de Marta. Visitas aparecem de surpresa na porta. Não sabemos quantas. Baseando-se no início de Lucas 10, é possível que fossem mais do que 70 pessoas invadindo seu calmo lar. E Marta responde com braços abertos e um largo sorriso. Mas em algum lugar entre a cozinha e a sala de estar, uma semente de rancor começa a germinar. Em breve, ela se transforma em uma pergunta que ecoa no coração das mulheres hoje: Senhor, tu não te importas? O problema é óbvio. Marta está realizando todo o trabalho, enquanto Maria recebe toda a glória. Isso não é certo. Pelo menos, não é isso que Marta acha, e eu sei como ela se sente. Uma parte de mim gostaria que Jesus tivesse dito: desculpe, Marta, como somos insensíveis. Venha, Maria, venham, rapazes, vamos todos nos unir e dar uma ajuda a Marta. Afinal, era o que Marta queria. É o desejo quando me sinto sobrecarregada. Palavras suaves e serenas e muita ajuda. Quero que todo mundo carregue suas próprias cargas, mas, acima de tudo, quero que a vida seja justa. A balança da injustiça. A balança da justiça. Cresci brincando com os pratos de balança decorativos de minha mãe.
Feito de metal adornado, o jogo de balanças repousava orgulhosamente sobre o piano, com várias peças de frutas artificiais em cada lado, distribuídas com criatividade de modo que um lado era levemente mais alto do que o outro. De vez em quando, em vez de praticar as aulas de piano, eu arrumo as frutas. O exercício era bastante educativo. Uma laranja de plástico equivalia a 2 ameixas. A banana e a maçã pesavam quase o mesmo e juntas se equilibravam bem com a manga. Se eu me ocupasse com isso adequadamente, poderia adquirir muita experiência reorganizando as frutas daqueles pratos. Então, um dia, decidi avançar em meu pequeno experimento. Depois de colocar todas as frutas de plástico em uma enorme pirâmide em apenas um lado, olhei ao redor à procura de um contrapeso. As uvas de vidro da vovó. Sabe quais são? Eu gostava de olhar através das grandes esferas de vidro colorido, presas firmemente em uma peça de madeira trançada. Seu interior púrpura fazia com que tudo parecesse flutuante, distorcido e do outro mundo. Uma distração perfeita para uma entediada aluna de piano, quase tão divertida quanto brincar com os pratos da balança. Quase. Você pode imaginar o que aconteceu. Naturalmente, quando eu coloquei as uvas do outro lado da balança, caíram como tijolos na superfície de mogno do estimado piano da minha mãe, fazendo com que o metal ressoasse e as frutas de plástico voassem. Mamãe veio correndo e eu comecei a tocar a canção, esperando que ela pensasse ser o som grave e não o meu erro causador da confusão. Não deu certo. Mereci toda a repreensão naquela vez. No entanto, em minha vida, a balança de metal da minha mãe não foi a única que prestei pouca atenção. Creio que isso também vale para você. Desde a infância, temos uma balança invisível que pesa o que acontece conosco junto com as experiências dos outros. Quando crescemos, por exemplo, pesamos como nossos pais nos trataram junto com o tratamento que nossos irmãos receberam. Julie tem 2 balas a mais do que eu. Papai, é a minha vez de sentar no banco da frente. Essa é apenas uma parte da infância, mas muitas de nós carregamos as balanças para a vida adulta inconscientemente e gastamos uma soma de tempo, surpreendentemente tentando colocar os pratos em equilíbrio. Justo ou injusto, igual ou desigual, legítimo ou ilegítimo. Pesamos tudo, e se não formos cuidadosas, nossa visão de um mundo pode se tornar distorcida. Cada palavrinha pode assumir um significado oculto, cada ação pode se converter em um ataque pessoal. Fazemos todo o trabalho, murmuramos para nós mesmas: por que eles recebem toda a glória? Como ousam me tratar assim? Como as uvas de vidro da vovó, essas uvas azedas conseguem facilmente ter mais valor do que as coisas boas de nossa vida. Colocado o prato da balança contra nós, porque quando procuramos por injustiça, normalmente a encontramos, e quando esperamos que a vida sempre seja justa, nos deparamos com uma grande decepção. Os 3D mortais. Conta-se a história de um sacerdote que serviu uma pequena paróquia em zona rural esquecida. Amava sua gente e era amado por ela. Fazia o trabalho de Deus com muita eficiência. Tanta eficiência, de fato, que 2 demônios foram designados por Satanás para importuná-lo e arruinar de alguma forma o seu ministério. Tentaram todos os métodos da sua sacola de artimanhas, mas não tiveram êxito. O tranquilo sacerdote parecia estar além do seu alcance. Por último, pediram uma reunião com o próprio diabo. Tentamos de tudo, explicaram os demônios, especificando seus esforços. Satanás ouviu e então deu o seu conselho. É muito fácil. Dê-lhe a notícia de que seu irmão foi promovido a bispo. Os demônios olharam um para o outro. Parecia simples demais. Esperava algo mais diabólico, mas não custava tentar. Nada mais havia funcionado. Algumas semanas mais tarde, retornaram jubilosos. O velho sacerdote não recebeu tão bem a feliz notícia da promoção de seu irmão. A alegria anterior do homem se converteu em lamentação. Suas palavras de ânimo foram substituídas pela murmuração e pela melancolia. Em pouco tempo, o ministério brilhante do ministro foi destruído pela larva verde da inveja e pela nuvem negra da frustração, pela amarga conclusão de que isso não é justo. Satanás nunca foi criativo. As ferramentas usadas hoje por ele são as mesmas que ele sempre utilizou. E não se espante, elas têm sido bastante eficientes, desde o Jardim do Éden até a cozinha de Marta, em Betânia e até os nossos dias. Satanás ainda planeja seus ataques em torno do que eu chamo de os 3D da destruição. São eles: distração, desânimo e dúvida. Em todo tempo, Satanás recorre a essas táticas para derrubar os melhores e mais valorosos servos de Deus.
A estratégia básica é absolutamente simples: desviar o olhar das pessoas em direção a Deus e voltá-lo para as circunstâncias, fazê-las acreditar que a sua felicidade depende dos acontecimentos ao seu redor ou dar boas notícias sobre outra pessoa. E quando estiverem completamente desanimadas, dizer que Deus não se importa. Depois, ele se reclina em sua poltrona e deixa que a dúvida faça o seu trabalho. É realmente uma estratégia brilhante quando você reflete nela. Plante os dedos mortais no corações humanos e mais cedo ou mais tarde as pessoas se autodestruirão. Ao menos é claro que alguém intervenha, e é exatamente o que Jesus veio fazer.